Oi, tudo bom? Meu nome é José Roberto, eu faço mestrado na engenharia elétrica, meu professor orientador é o Marco Amaral e eu vou apresentar sobre blockchain, a restabilidade de REX, segurança em marketplaces digitais. O que a gente pode colocar aqui que seriam REX? A REX na nomeação, que é certificados de energia renovável, e esses certificados seriam gerados a cada 1 megawatt-hora de energia renovável que fosse gerado pelo sistema. E aqui que ele serviria? Indústrias poderiam comprar e vender para compensar o consumo de energia não limpa na própria indústria. E a sua própria relevância estaria na limpeza das emissões de gás do efeito estufa. Afinal, você estaria colocando toda uma indústria limpa. Inclusive, tem até uma iniciativa chamada RE100, em que você coloca o começo ao final dela, de toda a produção, seja feita de energias verdes. Para que a gente possa situar onde o Brasil está nessa posição do mundo, o Brasil tem 88,2% de energia renovável, tornando-se um potencial absurdo com relação à geração de REX. É o primeiro lugar em geração de energias renováveis, tá? Para ter uma ideia. Qual que seria o problema e as limitações dessa rede? Teremos custos de auditoria. Imagina que o pequeno produtor ele produz um pouco de energia, só que o ganho que ele teria com a emissão desses certificados seria corroído quando você pensa que ele teria que pagar auditorias caras e custosas para que se comprovasse a energia. Então você tiraria esse pequeno produtor da participação do mercado. Outro risco seria o risco de fraude, dupla contagem. O que seria dupla contagem? Contar duas vezes o mesmo item. Você utilizaria a mesma nota de R$ 10 para pagar o sorveteiro e ao mesmo tempo pagar a conta de luz. Você pagaria duas vezes a mesma coisa. Então isso é um risco real de dupla contagem, dupla fraude. Outro risco que nós teríamos estaria em relação a jurisprudências, em que na cidade A colocaria-se como energia renovável, mas na cidade B não aceitaria como sendo energia renovável essa mesma fonte de energia. Outro problema que nós temos é o problema físico de energia. Eu não consigo falar que o elétron que está gerando energia no meu computador veio exatamente de uma indústria limpa. Com isso, eu tenho um grande problema de monopólio natural. O que quer dizer isso? Se eu quiser que venha uma energia lá do Ceará, de eólica, diretamente para o meu notebook, eu estou em Campinas nesse momento, eu não posso falar isso. Por quê? Porque a energia é gerada, colocada para todo o sistema, esse sistema é misturado e vem um pedaço dessa energia para mim. Então eu não conseguiria fazer exatamente onde está esse elétron. Tá? Nisso a gente apresenta blockchain. Blockchain nada mais é do que uma lista ligada. É uma lista ligada em que a ligação entre o próximo bloco está atrelado ao hash. O hash é uma criptografia em que você seguraria um bloco pelo outro. Ela não tem uma autoridade central, porque ela é distribuída, então ela favorece com que você tenha várias pessoas observando o que está acontecendo dentro dela. Ela teria uma segurança por ter registros descentralizados em vários computadores ao mesmo tempo. E isso faria com que nós tivéssemos todo o histórico de tudo o que acontece dentro dela, mais fácil de ser visitado. Para que a gente possa trazer um ativo físico do mundo real para um ativo virtual, nós precisaríamos tokenizar esse ativo. Tokenizar, existem vários tipos de tokenização. Existem tokenizações em que você tokeniza um ativo fungível. Fungível significaria que todas as unidades dele seriam exatamente iguais e indistinguíveis. Então você não saberia diferenciar um do outro, muito comum quando a gente pensa em moedas, em dinheiro. E teríamos um outro tipo de tokenização quando a gente pensa em NFT, são tokens não fungíveis, não fungible tokens. Ficou muito famoso com uma época com esses macaquinhos aqui, alguns tipos de obra de arte, entre outras coisas, em que você não consegue dividir esse bem. Então não seria muito interessante para a indústria, porque teríamos como que poderíamos dividir se uma fabricação foi de 10 megawatts de energia, como é que a gente dividiria apenas um nessa comercialização? Então nós precisaríamos achar alguma coisa que fosse uma solução híbrida, em que utilizasse as duas fungíveis e não fungíveis simultaneamente. Com isso,
pense a utilização de ERC 1155 e que você tem toda a sua identidade, a imutabilidade, ou seja, as características de não fungibilidade dentro dele. E ao mesmo tempo teríamos uma possibilidade de você poder dividi-lo em frações, uma característica de fungibilidade. Com isso faz com que ele seja perfeito para se utilizar em situações de IREX. Aqui temos a estrutura de um IREC tokenizado. Podemos observar aqui que temos o nome de onde foi produzida a energia, a cidade de onde foi produzida, qual o tipo de energia foi produzida, o dia e o horário em que foi tokenizado, o momento que a energia foi produzida e aqui a quantidade de IREX. Tem algumas outras informações que eu tive que tirar, tá bom? Como a gente vai passar uma comparação entre o modelo tradicional e o marketplaces digitais. Quando a gente pensa em dupla contagem, né, double counting ou double spend, nós pensamos que dentro do modelo tradicional tem-se presente auditorias, é a forma que você consegue mitigar isso, mas ela continuaria sempre presente. No modelo digital, ela estaria assegurada por criptografia. Então, quem faria a proteção com relação a não ter dupla contagem seria a própria criptografia. A transparência é limitada, você precisaria chegar e solicitar a um agente central e esse agente central dividir com você sobre todos os dados pela qual ele tem. Então teríamos um ponto de falha aqui também. Quando a gente pensa em marketplaces digitais, a transparência ela é maximizada. Por que é maximizada? Porque uma blockchain ela permite com que você observe todos os dados de quem para quem e onde que eles estão transitando. A liquidez nada mais é do que a velocidade pela qual você consegue transformar isso em dinheiro, vamos por dizer assim. Como nós temos um modelo tradicional, algumas fricções, alguns embates tornam um pouco mais difícil de ser transmitido. Quando você pensa em marketplaces digitais, uma velocidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, ele se tornaria mais instantâneo e rápido a sua produção. O custo de transação, ele se tornaria mais barato quando a gente pensa em marketplaces digitais. Por quê? Porque no tradicional nós temos custos de cartórios, custos de intermediários, vários pequenos custos que seriam mitigados quando a gente pensa em marketplaces digitais. Além disso, nós teríamos uma oportunidade de usar camadas mais otimizadas e retirando esses intermediários ainda mais. A segurança de um marketplace tradicional, ele depende da governança das instituições pela qual intermediam todo esse aparato, diferentemente do marketplace digital, em que a segurança é feita por criptografia e isso é distribuído para vários computadores, então é muito mais fácil de ser auditado e muito mais fácil de ser observado. A conclusão que nós chegamos é que a blockchain ela trouxe uma camada a mais de segurança, eficiência, transparência para todo tipo de comércio, e não somente de IREX, mas todo tipo de comércio que você precisa de um certo rastreio. A digitalização trouxe para o IREC uma característica mais única, não fungível, e assim você consegue comercializá-lo de uma forma mais eficiente. E a criptografia como sendo a maior solução de evitar a dupla contagem, né, dentro delas, e baseado sempre em matemática e criptografia. Os próximos passos de pesquisa seriam analisar o custo desse tipo de transação, porque afinal, querendo ou não, você tem um custo de transitar de uma tecnologia para outra. A regulação teria que ser observada com relação aos tokens e como você faria a digitalização disso para todo o ambiente, e uma segurança que seriam as boas práticas na hora de você realizar guardar essas informações de energias renováveis em marketplaces. Aqui eu tenho meus agradecimentos à Neoenergia e ao CPQD que viabilizaram essa pesquisa. Muito obrigado. Algumas imagens foram geradas pelo Gama, outras foram geradas, eu busquei pela internet, que vou deixar como referência.